Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está com mais uma convidada super especial. E antes disso, eu peço que você fique até o final, que você curta esse vídeo e que você se inscreva no canal. Então, continuando, hoje a convidada é uma professora da minha faculdade, do meu curso de economia, muito querida. Então, eu gostaria que você se apresentasse, Lídia. Tá bom. Então, meu nome é Lígia, eu sou professora de economia. Hoje eu trabalho no instituto que chama Brooklyn Institute for Social Research, que é em Nova York, nos Estados Unidos. Então, eu estou falando com vocês, quer dizer, com a Natália e com vocês daqui de Nova York. É um prazer estar falando com vocês. E, bom, inicialmente, na minha graduação, eu fiz Relações Internacionais. Porque eu sempre tive um interesse pela parte de ciências sociais, mais no geral, mas a parte de política, de economia, sempre me chamou a atenção. Então, eu acabei resolvendo fazer RI na época. Mas logo no decorrer do curso, eu tive um professor de economia que me chamou muita atenção para o curso de economia. E, na verdade, nós somos amigos até hoje. E isso é muito legal, assim. O nome dele é Eduardo Caldas, ele é um professor da USP hoje, na época ele dava aula na faculdade que eu estudei. E o professor Eduardo, então, ele, me mostrou, na verdade, que economia era uma coisa que ia muito, muito, muito além dos números, né? Que os números eram só uma forma de ajudar a gente a pensar na economia, mas que a economia era sobre pessoas, sobre sociedades, sobre o nosso bem-estar, sobre a nossa vida, no geral. Né? E aí isso me interessou muito. Então, meio que do meio para o final do curso de RI, eu já estava bastante, assim, querendo fazer coisas em economia. Até foi um pouco engraçado, porque todos os meus projetos de final de curso, eu propunha coisas que eram de economia e não de RI. Aí os meus professores falavam, não, mas isso não é RI. Aí no final eu acabei fazendo, meu projeto foi sobre a abertura econômica e o impacto. Ou seja, né, a parte da abertura, a parte da globalização, então um pouquinho de RI, mas muito mais o impacto econômico e social da abertura econômica no Brasil. Então, ali nos anos 90 e tal. Então, foi aí que eu comecei. Aí depois eu acabei fazendo uma especialização em economia do trabalho e sindicalismo. Então, o que me chamou bastante atenção para a economia foi esse lado social da economia. Então, eu fiz essa especialização na Unicamp, que foi uma especialização, assim, também excelente, que mudou o meu jeito de perceber o que é a educação no geral. Porque, para mim, foi, assim, eu fiz faculdade numa faculdade privada, né? E depois mudei para pública, né? Eu estava na pública para fazer essa especialização e foi uma experiência assim muito enriquecedora. Foi um ano inteiro, a gente tinha aula o dia inteiro, terça, quarta, quinta, então foi muito intensivo e eu aprendi muito nesse um ano. Então aí foi assim que eu mudei para economia e depois eu continuei nessa área de economia do trabalho no mestrado e no doutorado. Então, eu mudei de área, da graduação para a especialização, e depois eu fui fazer um mestrado na Alemanha, na verdade, em economia, na verdade não era economia, desculpa, é globalização e trabalho. Então, o foco, ele era metade na parte mais de ciências sociais e metade na parte de economia. Então, no entanto, foram duas universidades diferentes. Né? Uma foi a Universidade de Kassel, que é numa cidade que chama Kassel, na Alemanha, e outra foi numa universidade em Berlim, que aí era a Berlin School of Economics, que aí era focado mais na parte de economia. Então, tanto na Unicamp quanto nessa escola, né, nas duas, né, em Kassel e na Berlin School of Economics, eu acabei aprendendo economia social e do trabalho. O que significa isso? Uma economia mais realmente voltada para o desenvolvimento. Então, e a gente usa muito o que a gente chama em economia de economia heterodoxa, né? Então, Keynes, Kalecki, Marx e etc e tal. Então, aí foi
Foi essa a minha formação de especialização e mestrado. Aí, o doutorado eu voltei para o Brasil, fiz na Unicamp, no Instituto de Economia da Unicamp. Então, o meu doutorado é em desenvolvimento econômico, com foco em economia social e do trabalho. E no doutorado, então, eu estudei... Bom, sempre eu fui estudar... o meu foco de estudo mais específico sempre foi jornada de trabalho. Então, eu sempre tive um interesse muito grande em compreender a jornada de trabalho, as mudanças na jornada de trabalho, e aí no doutorado eu acabei juntando um viés de gênero. Então, entender a jornada de trabalho, as mudanças dela, a flexibilização da jornada no mundo, então esse foi o primeiro capítulo, no Brasil, o segundo capítulo, e um recorte de gênero, então entender o impacto da flexibilização da jornada para as mulheres. Esse foi o terceiro capítulo da minha tese. Então, o doutorado foi nesse sentido, né? Foi na Unicamp, e durante o doutorado eu também passei um ano na York University, no Canadá, fazendo pesquisa, bastante focada na parte de economia política. Então, acho que foi isso. Legal, muito legal essa trajetória, Lígia. E assim, é uma pergunta, quando você decidiu, né, ir fazendo a especialização, depois o mestrado e depois o doutorado, o seu intuito sempre foi lecionar? Ou no meio do caminho, assim, você tinha algumas dúvidas? Por que você escolheu lecionar? Né? Você sempre foi lecionar ou você pensou em algumas possibilidades? Na verdade, assim, eu realmente... Eu gostei da ideia de lecionar bem cedo, eu acho. É uma coisa que me atraía bastante. Até eu lembro que eu comecei a dar aula quando eu estava no doutorado. E eu lembro que depois da primeira semana dando aula, eu pensei comigo, falei, nossa, que bom que eu gosto de dar aula, porque eu tinha uma ideia de que eu ia gostar, mas eu nunca tinha realmente feito isso de fato. E é uma trajetória bem longa, né, para você chegar a conseguir dar aula. Imagina se você chega lá e aí você não gosta. E aí eu pensei comigo, nossa, que bom que eu gosto. E realmente, assim, foi uma realização muito, muito, muito grande para mim. Foi muito importante. Durante o meu doutorado aconteceram várias coisas, então eu demorei mais para terminar o doutorado do que o prazo regular. E uma das coisas que me desanimou foi no período, inclusive, que eu estava morando no Canadá, que me falaram que eu nunca ia poder dar aula no Canadá, porque eles acabavam passando as aulas deles para os professores, né, para os alunos de doutorado de lá. Então, isso me desanimou muito, inclusive, a escrever minha tese. E quando eu voltei para o Brasil, e principalmente quando eu comecei a dar aula, isso me deu um outro gás, uma outra força para terminar a minha tese, para defender e tal. Então, assim, se você olhar a dedicatória da minha tese, é para as minhas alunas e para os meus alunos, porque realmente foram eles que me fizeram terminar o doutorado, foram eles meu incentivo. Foram vocês, né? Como que é, assim, o sentimento da primeira aulinha? Porque... Nossa, foi muita emoção, assim. A primeira aula, eu não sou muito alta, né? Para todo mundo que não tá me vendo em pé. Eu tenho, sei lá, 1,59 m, assim. E eu, assim, às vezes eu uso um saltinho, mas naquela época eu nunca usava. Então, assim, eu tava assim, fui com uma rasteirinha da aula, e eu entrei na sala de aula, tinha 80 pessoas me olhando. Juro, era uma sala de 80 pessoas. E muitas pessoas mais velhas do que eu. E aquilo foi, falei, meu Deus, e agora, né? Mas é engraçado, assim, porque eu acho que quando eu vou fazer uma palestra, por exemplo, eu sempre fico um pouco tensa. Mas na hora que eu tô ali na sala de aula, é uma coisa que é tão prazerosa para mim que flui. Então, eu lembro que o primeiro impacto, assim, foi um pouco assustador e tal, mas depois acabou que tudo fluiu e foi muito bom, assim. Eu lembro de vários alunos, várias alunas muito especiais dessa turma, e
E foi isso, assim, eu lembro, quando você me pergunta, assim, eu lembro visualmente, assim, sabe? Da sala onde foi e tudo. Então, foi emocionante. Legal, Pro. Lígia, olhando a sua trajetória, quais foram os seus principais desafios, as suas principais conquistas pessoais que você teve, né, durante toda a sua trajetória? Eu acho que um desafio, o primeiro desafio e o maior, assim, foi começar a dar aula. Porque é difícil, né? O mercado acadêmico, ele é um mercado difícil de entrar. E quando eu comecei a dar aula, como eu falei, assim, tudo fez muito sentido e eu, inclusive, tive mais energia e mais vontade de terminar meu doutorado. Então, eu acho que terminar o doutorado foi um grande desafio, né? Até porque o doutorado é um período da vida que somos adultos, inteiramente adultos, né? Não tem mais uma parte de ser, sabe, de estar morando com pai e mãe, ou de ter... Então, assim, você tem toda uma vida para cuidar e uma dedicação muito grande, né? Que é exigida por um doutorado. Então, acho que terminar o doutorado foi um grande desafio. Começar a dar aula foi um grande desafio. E eu acho que esse trabalho aqui que eu tenho hoje, né, que é um trabalho de tempo integral, num instituto que é um instituto que eu acredito muito no que a gente faz, que eu posso propor os cursos que eu quero dar aula, ou seja, eu posso dar aula do que eu quero, do que eu acredito. Eu sempre fiz muito disso, porque eu sempre tive em ambientes, tanto na FAPES, que foi a primeira faculdade onde eu lecionei, quanto na ISAGS, eu sempre tive o meu trabalho muito respeitado, né? Mas é claro que se você está dando aula para um curso de graduação em economia, você tem que dar alguns cursos XYZ que os alunos precisam, né? E aí talvez sobre menos tempo, menos espaço, por uma questão do currículo, para você falar, por exemplo, de economia feminista, que é um curso que eu dou hoje, economia do trabalho, que eu dou muitos cursos ao redor de economia do trabalho, economia marxista, então, assim, coisas que eu sempre quis fazer, mas não tinha muito espaço num currículo tradicional de graduação. Então, assim, eu fico bastante contente com essa conquista, porque eu posso explorar um pouco esses assuntos que são caros para mim, que são interessantes para mim. Então, acho que essa é uma das conquistas. Uhum. Muito legal. E, professora, a senhora apenas lecionou ou a senhora teve alguma outra experiência profissional, assim, no mercado e até mesmo dentro do nosso setor? Sim, eu já fiz um montão de coisa, na verdade, né? Eu já tive uma pequena empresa quando eu era muito novinha, eu já trabalhei para um monte de empresas, eu já fiz um monte de coisa malucas, mas acho que minha última experiência profissional assim, mais relevante, que tem um pouco mais a ver com o meu trabalho hoje, foi na Secretaria de Política para Mulheres da cidade de São Paulo, durante o governo, a prefeitura do Haddad, né, que foi, na verdade, o único momento no qual a prefeitura tinha uma secretaria dedicada às mulheres. Eu fui diretora de geração de renda. Então, o meu trabalho era buscar formas de fomentar a geração de renda para mulheres na cidade de São Paulo. Então, eu tinha dois focos, na verdade, bastante distintos, né? Um era trabalhar com mulheres em economia solidária. Então, a gente fez uma formação em economia solidária, um curso bastante extenso, e tentou formar grupos de economia solidária para que essas mulheres pudessem entrar nessas cooperativas sociais para elas poderem produzir e com isso terem uma geração de renda. E uma outra área, que era uma área também bastante interessante, era uma área de fomentar as mulheres em tecnologia,
que também é uma área que exclui muito mulheres, né? A gente está falando de dois horizontes, de dois universos de mulheres muito distintos, né? Então, as primeiras da economia solidária com talvez uma formação mais baixa, e as mulheres em tecnologia com uma formação superior, né? Mas ambas tendo dificuldades, né? Dificuldades diferentes. Então, as mulheres em TI, no geral, né, elas sofrem muito preconceito, né? Eu não sei, tem um dado que é bastante interessante, até 11 anos, as meninas e os meninos vão mais ou menos igual em termos de qualidade em matemática na escola. Então, eles vão, é mais ou menos igual. As mulheres começam a ficar para trás quando elas entram na puberdade. Então, isso é muito mais um estigma de que matemática não é para mulher, né? Essas áreas das ciências mais exatas, as ciências duras, não é para mulher, do que, de fato, uma questão biológica. Não tem nenhuma parte biológica no corpo feminino que impede a gente de aprender matemática, né? No entanto, que eu não fiz economia inicialmente porque eu achei que era muita matemática. E isso é muito interessante, porque eu acho que, para mim, por exemplo, depois ensinar economia e ensinar a parte de matemática, era uma coisa que eu acabava tendo até um pouco mais de sensibilidade, principalmente com as minhas alunas, que tinham muita dificuldade. Né? E meio que desnecessário, porque as meninas são sistematicamente desincentivadas a estar nessas áreas, porque essas áreas são as áreas dos homens, né? E não à toa são as áreas que pagam mais. Sim. Né? Então, Lídia, eu queria te agradecer. Consegui te chamar de Lídia, né, nos vídeos, porque eu sempre falo pro. E eu quero te agradecer mais uma vez por ter participado, por ter topado, né, em compartilhar a sua trajetória. Ainda mais sendo mulher e professora de economia, a gente, né, sabe como as coisas funcionam. Então, eu quero te agradecer. Ai, Natália, muito obrigada. Assim, foi um prazer mesmo falar com você. É engraçado a gente repassar, assim, né, a vida um pouco. E eu tô aqui nos Estados Unidos faz 7 meses, né? Então, assim, é interessante, foi muito gostoso para mim. Muito obrigada. E também sempre, você perguntou assim, né, antes, por que, né, que eu queria dar aula, que eu quero dar aula, porque que esse trabalho faz sentido para mim. Esse trabalho faz sentido para mim porque as minhas alunas e meus alunos me procuram depois para outras coisas, né? Então, isso também é muito gratificante, assim, poder participar um pouquinho da vida de um ou outro aqui e ali é uma coisa muito gostosa. Então, agradeço muito e parabéns pelo canal. Obrigada. E não, só uma coisa que essa minha professora aqui, chique em Nova York, né, economista chique em Nova York, ela me ajudou tanto que ela comprou Mary Kay de mim. Você lembra disso, Lígia? Lembro. Ai, gente, só eu. Demonstração Mary Kay no banheiro da faculdade. Verdade. E eu nunca compro coisas de beleza, porque E ela comprou meu. Entendeu? Você usou? Usou, né? Usei. Aí, tá vendo? E até minhas células na faculdade também, né, Lígia? Então, muito obrigada mesmo por ter participado da minha vida. Imagina, eu agradeço muito e tô aqui, tá bom? Para o que você precisar. Obrigada, Pro. Então tá bom.